Olá meninos, tudo bem? Eu sou Lucas Machado, professor de História de vocês. Vamos para mais uma aula do sétimo ano sobre as grandes navegações. O que foram as grandes navegações? As grandes navegações foram excursões, dos europeus quando eles começaram a navegar os oceanos, começaram a praticar comércio e, durante o período das grandes navegações, os portugueses encontraram, chegaram até um novo continente, até então desconhecido na Europa, que foi a América. E como que tudo isso começou? Desde o século XI, principalmente por conta das cruzadas, os europeus eles se apaixonaram pelos produtos que eram encontrados no Oriente. O que é o Oriente? Seria ali aqueles países, China, Índia, Japão, aquela região ali oriental. E quais eram esses produtos? Eram especiarias, tecidos, tapetes, artigos de luxo, como enfeites para dentro de casa. E o que são especiarias, que o senhor falou lá, logo no início da frase? Especiarias são temperos, Salsa, cebolinha, coentrão, pimenta, pimentão, tudo aquilo que deixa muito saborosa a comida. Uai, professor, mas isso é tão barato, por que isso tem tanta importância? Por quê? A Europa não produzia essas especiarias. Esses temperos que às vezes tem aí na casa de vocês, na horta que a avó de vocês plantam, que é tão barato de se comprar, durante a Idade Média não existia na Europa. E o europeu, basicamente toda a Idade Média, comia uma comida insossa, sem gosto. E quando ele vai ao Oriente, que ele encontra essa, essa especiaria, ele vai ficar doido e ele vai querer pagar absurdos para poder se alimentar melhor. Tudo certo? Então, o comércio ele era praticado basicamente pelos italianos e pelos próprios árabes, pelos próprios orientais, que vendiam ali na Europa esses produtos e ganhavam muito dinheiro mesmo. Só que esse dinheiro que os italianos iam ganhando, principalmente os italianos de Gênova e Veneza, fez com que outros países europeus se interessassem pelo comércio das grandes navegações. Tudo certo? E vários países vão ter esse interesse, mas poucos países vão conseguir se dedicar a isso. O único país que vai conseguir se dedicar a isso lá no século XV vai ser Portugal, porque Portugal era o único país que tinha uma estrutura pronta. Portugal vai ser o primeiro país moderno, esse molde de países que temos hoje, com um território definido, com uma política definida, com impostos definidos, vai ser Portugal. Portugal já tinha o seu território bem definidinho, Portugal não tinha guerra, não tinha problemas internos, Portugal já tinha o rei, Portugal tinha uma burguesia, comerciantes querendo investir dinheiro para conseguir chegar nessas especiarias. Então Portugal era um país bem estruturado e Portugal era o único país que tinha condições de iniciar as grandes navegações, uma vez que os outros países estavam em guerra. Por exemplo, a Espanha estava lutando contra os árabes, tentando expulsar os árabes, só vai conseguir isso no final do século XV. Inglaterra e França estavam em guerra, os países ali nórdicos, Holanda e tudo mais, estavam em outra situação. Só Portugal que tinha essa condição, além dos italianos, mas os italianos já tinham a sua rota bem definida. Mas e agora? Como que Portugal vai fazer essas navegações? Olha, o caminho mais perto seria pelo Mar Mediterrâneo, que é o mar que divide o continente africano do continente europeu e também faz contato lá com os países orientais, como China, Índia e tudo mais, liga ali ao oceano que conecta esses países. Mas essa rota já era controlada pelos italianos e pelos árabes. Então Portugal não iria passar por ali, pois provavelmente arrumaria um conflito, uma guerra. Então Portugal tinha outra opção, passar por terra pela Europa. Era muito perigoso, pois existiam muitos saqueadores. Pela África também, passando ali pelo norte da África, também existiam muitos saqueadores e já existiam rotas de comércio ali. Então os comerciantes dali provavelmente arrumariam confusão com Portugal. Então Portugal só tinha uma saída, navegar. E navegar dando a volta no continente africano. Aí que vem
Outro problema, o mar nesse período era um lugar muito perigoso, muito perigoso. Primeiro, eles acreditavam que a Terra era plana. Então, se você navegasse para muito longe da Terra, cairia em um penhasco sem fim. Olha que absurdo. E tem gente que hoje voltou a acreditar nisso. Eles acreditavam que existiam monstros marinhos. Então, às vezes eles estavam navegando. Em Portugal sempre existiu pescador. Então, às vezes eles estavam lá pescando, passava uma baleia. Eles achavam que aquilo era um animal extraordinário, que cuspia fogo e tudo mais. Então, Portugal tinha muito medo do mar. Não só Portugal, mas o mundo inteiro. Só que por conta do dinheiro, não restava outra saída para Portugal a não ser navegar. Então, a partir de 1415, Portugal começa a sua navegação. E nesse mesmo ano, em 1415, Portugal vai conquistar a cidade de Ceuta, na África, ali bem próximo de Portugal, alguns quilômetros de distância, alguns muitos quilômetros de distância. Mas Portugal conquista essa região. Essa região foi muito importante para os interesses portugueses, porque ali era um lugar que ficava entre Portugal, uma Mediterrânea, então os italianos passavam ali, os africanos passavam ali, era um lugar que gerava muito dinheiro. A partir de então, Portugal ele vai começar a desenvolver mais as suas técnicas de navegação. Portugal já conhecia, eram pescadores, os árabes passaram por ali, ensinaram muitas coisas para os portugueses, mas alguns anos depois, a partir de Ceuta, Portugal vai fazer a escola de Sardes, que vai ser fundamental no desenvolvimento. Vai começar a preparar navegadores, ensinando como se guiar pelas estrelas, como seguir o vento, uma série de coisas muito legais. Portugal vai desenvolver a caravela, que era uma embarcação super moderna para a época, que de acordo com as posições da vela que você colocava, mesmo sendo guiada pelo vento, movida pelo vento, conseguia navegar em direção contrária ao vento. Então, Portugal vai dar um salto muito grande. Nesse mesmo momento, Portugal vai, alguns anos depois, em 419, vai conquistar a Ilha de Madeira, onde Cristiano Ronaldo nasceu, e o arquipélago de Açores, vai implantar a plantação da cana-de-açúcar e vai continuar suas navegações. No ano de 1453, os turcos otomanos eles vão conquistar a cidade de Constantinopla. A cidade de Constantinopla ficava no meio do caminho ali entre os italianos e o Oriente. E quando os turcos otomanos conquista Constantinopla, o preço das especiarias mais que dobram, porque os turcos começaram a cobrar impostos. Então Portugal pensou, não tem condição mais, a gente tem que chegar de qualquer maneira no Oriente. Então Portugal continua incentivando essas navegações. Aí, no final do século XIV, em 1488, Bartolomeu Dias vai abrir as esperanças para Portugal, quando ele consegue dar a volta lá no final do continente africano. Ele consegue cruzar o continente africano. Aquela volta ali do continente africano, no finalzinho, sabe, que faz assim? Aquela volta, antes era chamado de Cabo das Tormentas, porque todo mundo que ia ali navegar morria. Mas quando Bartolomeu Dias aprende a fazer aquela volta e volta para Portugal, explicando, trazendo como se navegava por ali, Portugal se encheu de tanta esperança que o Cabo das Tormentas passou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança, devido à esperança de se chegar à Índia que foi encontrada. Enquanto Portugal estava abrindo o caminho para chegar às Índias Orientais, conseguiu cruzar o Cabo das Tormentas, agora Cabo da Boa Esperança, a Espanha, em 1492, entra nas grandes navegações. A Espanha, que estava recém-formada após ter expulsado os árabes ali de sua região, queria entrar nesse lucrativo negócio, que ainda nem tinha sido concluído de fato por Portugal, mas mostrava que daria muito dinheiro. Só que os espanhóis, se Portugal estava muito complicado, para a Espanha era mais ainda, porque a Espanha não podia dar a volta na África porque Portugal já estava lá, iria arrumar guerra com Portugal. Passar pelo mar Mediterrâneo iria arrumar guerra com os italianos, perdão. A Espanha não tinha muito o que fazer. Então a Espanha, ela topa um plano de um italiano, de um genovês, um plano de um maluco, um plano do Cristóvão Colombo. Por quê? Naquele período, como eu falei anteriormente, eles acreditavam que a Terra era plana. Só que Cristóvão Colombo, ele sabia, ele acreditava, devido a vários estudos, várias leituras náuticas,
que a Terra ela era redonda. Então ele acreditava que se ele saísse desse ponto aqui, ele daria a volta e chegaria aqui de novo. Então se ele saísse aqui da Europa, ele daria a volta e chegaria aqui no Oriente. Muito correto. Só que ninguém gostava dessa ideia, porque todo mundo achava que a Terra era o quê? Plana. Então se Cristóvão Colombo saísse navegando aqui, eles acreditavam que ia chegar em um determinado momento, Cristóvão iria cair. Mas aí tá, a Espanha, né, topa esse plano e os espanhóis mandam 3 embarcações, né, uma esquadra pequena, a comando de Cristóvão Colombo. Eles começam a navegar, vêm em direção aqui ao sul, né, só que Cristóvão Colombo não avisou para a tripulação e foi esquentando, né, e tudo mais, até que 3 meses depois do início de sua viagem, Cristóvão Colombo chega em um território onde era um novo continente, onde seria conhecido como América. Cristóvão Colombo, ele vai chegar aqui, ele vai voltar para a Espanha, ele vai vir aqui na América mais 3 vezes, mas não vai perceber que aqui era um novo continente. Cristóvão Colombo acreditou ter chegado no Oriente. Então, ele acreditou que ele tinha chegado na Índia. Quando Cristóvão Colombo, por acreditar que ele tinha chegado na Índia, quando ele vê os habitantes naturais aqui da nossa região, o que ele vai fazer? Ele vai chamar essas pessoas de índios, porque quem mora na Índia são índios. Então, por isso que os nativos americanos, né, são chamados de índios, por um erro de Cristóvão Colombo. Quem vai perceber que aqui não era a Índia, não era o Oriente, vai ser um outro navegador espanhol, Américo Vespúcio. Américo Vespúcio vai chegar aqui e vai falar, não, isso aqui não é a Índia, isso aqui não é o Oriente, aqui é um novo continente. E em homenagem a esse navegador, Américo Vespúcio, a América vai ser batizada de América. Então, gente, quando Portugal descobre que a Espanha descobriu um novo continente, Portugal ficou doido. Como assim? A gente está navegando há quase 100 anos e eles descobrem um novo mundo inteiro? Não, isso não pode. Então, o que acontece? Os portugueses quase entram em guerra com a Espanha para poder ter direito a uma parte daquele território. Primeiro foi assinada a Bula Intercoeteira pelo Papa Alexandre VI em 1493. Mas a distância da Bula Intercoeteira era muito pequena, então os portugueses não aceitaram. E o clima tenso entre os dois países ficaram muito pesado. Até que, um ano depois, em 1494, eles assinam o Tratado de Tordesilhas, que 300 léguas à frente, né, a oeste das ilhas de Cabo Verde, se traçaria uma linha meridiana, onde a parte oeste pertenceria à Espanha e a parte leste pertenceria a Portugal. Olha que interessante, em 1494, Portugal já garantiu o território onde hoje é o Brasil. Após isso, então, no ano de 1496, Portugal conclui o seu grandioso plano, que era chegar às Índias. Com ele, Vasco da Gama. Vasco da Gama mesmo, o mesmo navegador que dá origem ao nome do clube de futebol aqui no Brasil, é um herói português. Quando lá no hino do Vasco fala, fez o nome dos heróis do português, realmente, Vasco da Gama é um herói dos portugueses, porque ele vai conseguir concluir o grande sonho português e ele vai chegar na cidade de Calicut, na Índia, concluindo assim, então, o grande plano, o grande sonho português. A viagem de Vasco da Gama deu tanto dinheiro para Portugal que com aquele valor ele conseguiria fazer mais 60 viagens iguais. Foi muito lucrativo, 60 nada, 600 viagens iguais àquela. Ele gastou bem pouco e teve um lucro exorbitante. Tudo certo, então? Nós vamos ver mais sobre esse assunto à frente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima.